Quem que invadiu quem? A Rússia invadiu a Ucrânia, portanto a culpa é da Rússia e ponto final. Eu li pelo menos 200 comentários idênticos a esse aqui nos últimos vídeos, então resolvi comentar. Você diria que numa briga de rua, a pessoa que deu o primeiro soco tá sempre errada? Acho que sim, Alex. A pessoa que deu o primeiro soco perdeu a razão, portanto ela tá errada. Mas e se a outra pessoa estiver armada? Se a outra pessoa tiver te ameaçado de morte no momento anterior? Aí você acha que a pessoa que deu o primeiro soco ainda está errada? E se você está sendo assaltado e o assaltante está com uma arma apontada para você e estão vindo outros 2 assaltantes armados em sua direção? Você acha que faz sentido você atacar primeiro enquanto só tem um ou você deve esperar os 3? Eu acho que em pelo menos uma dessas situações aí você deve ter concordado que atacar primeiro é o menos pior para você. E do ponto de vista geopolítico, essa é mais ou menos a situação em que a Rússia se encontrava. Dá uma olhada aqui nesse mapa. Você é a Rússia, esse país aqui. E essas bolinhas são as armas do seu inimigo apontadas para você. Você olha para o mapa e vê que essas armas de defesa do teu inimigo estão ao redor do teu país inteiro. E esse inimigo que alega defesa já usou essas armas para atacar outros inimigos no passado. Então o que você faz? Você já reclamou disso, você já argumentou, você vem argumentando isso por 30 anos. E agora o seu inimigo começa a se articular para dar mais um passo e instalar mais uma bolinha dessa apontada para você, agora em um país que fazia parte do seu próprio país no passado, que é o caso da Ucrânia. Pensando do ponto de vista geopolítico, pessoal, pensando do ponto de vista da Rússia, do presidente da Rússia, que tem que pensar estrategicamente, tem que pensar no futuro. O que ele faz? Espera mais esse país, mais uma bolinha dessa ser instalada aqui bem do ladinho da sua capital. Em que momento que você reage? No exemplo do assalto, você espera todos os bandidos estarem ao teu redor com uma arma apontada para você daí você reagir? Ou você não reage, você espera um dos bandidos te dar um tiro primeiro? Do ponto de vista geopolítico, essa que é a lógica que está rolando ali na cabeça dos líderes. Ah, Alex, então isso justifica a guerra? Justifica a Rússia invadir e matar inocentes? Na minha opinião, nada justifica a guerra. Eu já falei isso no último vídeo. Na minha opinião, a gente já devia ter achado uma outra solução para conflitos internacionais que não seja a guerra. Porém, enquanto essa nova solução não aparece, o que tem é isso daí, infelizmente. Foi sempre assim que o ser humano resolveu suas diferenças, infelizmente. É triste, é primitivo, é brutal, é tudo isso. Porém, isso somos nós, isso é o ser humano, isso não é uma coisa nova que está acontecendo agora. Enquanto não surgir essa outra solução para a resolução de conflitos internacionais, a gente vai ficar aqui debatendo quem que está certo ou quem que está errado, mas no fim das contas isso é um julgamento muito difícil de ser feito, porque todo mundo tem um pouco de razão. Todo mundo está defendendo seus próprios interesses. A Rússia tem os seus argumentos, a Ucrânia tem os seus argumentos, eu quero ser independente, eu não me importo o passado. Os Estados Unidos têm os seus argumentos, pode dizer que a Rússia é perigosa, pode acusar a Rússia de um monte de coisa. Ah, Alex, você está viajando, a Ucrânia é um país independente, tem o direito de ser soberano e ponto. Ok, vamos lá, pessoal. Para começo de história, essa guerra só existe hoje justamente porque a Ucrânia foi separada da Rússia e agora é um país independente. Em 1991, ela deixou formalmente de ser parte da Rússia durante aquele caos que foi o fim da União Soviética, um dos eventos mais caóticos da história da política mundial. A Ucrânia passa a ser independente em 1991, porém sempre com um presidente aliado à Rússia. Em 2014, algo muda, acontece a tal da revolução lá na Ucrânia, onde muitos dizem que era somente o povo querendo se alinhar mais com a União Europeia, enquanto os outros, os russos, dizem que isso foi financiado pelos Estados Unidos em mais um movimento americano, como muitos outros, para puxar países que foram parte da União Soviética para o bloco dos Estados Unidos e da OTAN. Para a Rússia, isso daí é um evento muito difícil de engolir. Eu acho que para a Rússia ter perdido os países muçulmanos, como o Uzbequistão, o Cazaquistão, depois do fim da União Soviética, foi um golpe mais fácil de assimilar do que ter perdido a Ucrânia e a Bielorrússia, que são parte do povo original da Rússia, Aquele ali é o povo russo desde o começo. A parte mais a leste do território russo e mais ao sul foram territórios que foram anexados depois de outros povos. Mas os povos ali da Rússia, Moscou, São Petersburgo, da Bielorrússia e da Ucrânia, esse é o povo russo original. Para eles, ver um pedaço disso ser arrancado e levado para a zona de influência dos Estados Unidos é muito difícil de engolir. A Bielorrússia só não está na mesma situação que a Ucrânia justamente porque sempre manteve um presidente alinhado com a Rússia. O dia que deixar de ter um presidente alinhado com a Rússia, se até lá a Bielorrússia não voltar a fazer parte da Rússia, a história bem provavelmente vai se repetir o que estamos vendo hoje aí com a Ucrânia. Muita gente também botou nos comentários a analogia do Brasil sendo invadido pela China. Se não seria muito óbvio que a China está errada e o Brasil está certo.
Bom, como eu já falei, eu não gosto muito de simplificar em termos de quem está certo e quem está errado, porque todo mundo está defendendo os seus interesses. Mas vamos explorar essa analogia, o Brasil sendo invadido pela China. Eu não acho que isso é equivalente à invasão da Rússia à Ucrânia. Uma analogia mais equivalente seria o Brasil invadindo a Bahia. Ué, por que a Bahia, Alex? Porque a Rússia começou na região onde é a Ucrânia. A Rússia, né, o país Rússia, começou onde hoje é a região da Ucrânia. Assim como o Brasil começou pelo Nordeste. A primeira capital do Brasil foi Salvador, na Bahia, assim como a primeira capital da Rússia foi Kiev, na Ucrânia. Depois o Brasil se expandiu para o sul e a capital mudou para o Rio de Janeiro e depois para Brasília. A Rússia se expandiu para o norte e então a capital se mudou de Kiev para Moscou, que se tornou a cidade mais importante. A diferença é que a Bahia nunca se separou do Brasil e a Ucrânia sim se separou da Rússia em 1991 com o fim da União Soviética. Então imagine em 1991, pessoal, o governo Collor. Imagine que mais ou menos ali na data do impeachment do Collor, a Bahia tivesse aproveitado aquela bagunça no Brasil e declarado independência. Foi isso que aconteceu lá na Ucrânia. Mas vamos continuar aqui. A Bahia declara independência lá em 1991 e se torna um país independente, mas com um presidente amigo nosso, né? Amigo do Brasil, que colabora com o Brasil. Aí de lá para cá, digamos que a China tivesse se tornado um inimigo do Brasil, que na verdade ela nem é um inimigo do Brasil, né? Mas digamos que fosse. E ela tivesse instalado bases militares na Venezuela, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Peru, bases militares apontando mísseis para o Brasil, cercando a região da Amazônia. E a Bahia continua ali, né, com o presidente nosso amigo. Aí em 2014, quando a gente está tomando aquele vareio da Alemanha, lá na Copa do Mundo, acontece uma revolução na Bahia e os baianos elegem um novo presidente que agora é super alinhado com a China. E nós, os brasileiros, temos muitas desconfianças de que essa revolução foi, na verdade, financiada pela China, que já estava de olho em pegar a Bahia, colocar bases militares na Bahia e acabar de cercar nós aqui no Brasil. Aí o Brasil fala assim, ó Bahia, se você se alinhar com a China, nós vamos invadir. E a Bahia fala, não, eu sou independente, eu faço o que eu quero, me alinho com quem eu quiser. Você, Brasil, sai fora e fica quietinho lá no seu canto. Aí o Brasil manda uma carta lá para a China, dizendo o seguinte, China, se você não se comprometer a não incorporar a Bahia no seu bloco militar, eu vou começar uma guerra para forçar a Bahia a voltar ao nosso lado. E a China responde assim, Brasil, fica quietinho no teu canto, tá? Tudo isso aconteceu entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos. Aí o Brasil faz o quê? Fala, então eu vou atacar. Invade a Bahia com a finalidade de trocar o presidente da Bahia e até reincorporar parte do território da Bahia de volta para o Brasil. Essa é a analogia que para mim faz sentido, que é equivalente ao que está acontecendo entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. Nesse cenário, você não acha que muitos brasileiros iam achar que faz todo sentido do mundo essa invasão da Bahia? E que nós brasileiros não deveríamos esperar com que a Bahia ou a China começasse a atacar nós para que nós então revidemos? Que quanto antes a gente invadisse a Bahia, mais chances a gente teria de sobreviver a essa ameaça da China? É mais ou menos assim que os russos estão pensando. Ah, mas a Bahia é um país independente e soberano há 30 anos, tem o direito de ser independente. Ela teria, né? Mas considerando todo o cenário aqui, do lado do Brasil, isso passou a ser uma ameaça. Essa é a analogia equivalente lá entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. A invasão da Bahia pelo Brasil, não uma suposta invasão do Brasil pela China do nada. Imagina se em 1991 o Texas tivesse se separado dos Estados Unidos e tivesse continuado com um presidente amigo dos Estados Unidos até 2014. Aí em 2014 a Rússia vai lá e financia uma revolução no Texas. Eles derrubam o presidente que é amigo dos Estados Unidos e elegem um presidente agora que é amigo da Rússia e que diz para os Estados Unidos que agora os Estados Unidos não apita mais nada, que ele é amigo dos russos e diz que quer se juntar à aliança militar com a Rússia, que permitiria com que a Rússia viesse e instalasse mísseis e bases militares russas no Texas, apontando suas armas para os Estados Unidos do lado do território americano. Alguém ficaria surpreso que isso fosse dar em guerra. Então a Rússia está certa, tem o direito de invadir? Mais uma vez, eu só estou trazendo para vocês qual que é o outro lado da moeda, né? Tudo é um jogo de interesses, cada um está atrás dos seus interesses. E a gente não vê muito isso aqui porque a nossa mídia foca totalmente na narrativa que ela quer empurrar a goela abaixo em nós, de que na Rússia eles são todos malvadões e que a Ucrânia é apenas uma vítima. Por que a mídia faz isso? Porque a mídia também tem lado, né? A mídia também segue os interesses de quem a financia. E uma vez que você ganha a guerra da narrativa, isso justifica as ações dos governantes.
É por isso que o seu Zelensky foca tanto na guerra da narrativa. O seu Zelensky abriu mão totalmente de liderar a Ucrânia na parte militar, ele foca totalmente na guerra de narrativas. E é nessa que ele está derrotando a Rússia. Na parte militar, a Rússia está derrotando a Ucrânia, é muito óbvio, né? A Ucrânia está totalmente devastada e as cidades russas estão intactas. Porém, na guerra de narrativas, o seu Zelensky está dando um banho no Vladimir Putin. Obrigou até a Alemanha a ajudar militarmente a Ucrânia e a sancionar a Rússia quando é contra os próprios interesses da Alemanha fazer isso, né? Porque a Alemanha depende muito do gás russo e também as empresas russas têm muito negócio com a Alemanha, é o principal parceiro comercial da Rússia. Porém, a narrativa da Rússia malvadona ficou tão forte que os políticos alemães tiveram que fazer alguma coisa para dar uma resposta para a população. É assim que funcionam as democracias. Nas democracias, a opinião pública tem muita força, porque o político precisa se eleger nas próximas eleições. E é sabendo disso que o Zelensky botou todas as suas fichas no que ele sabe fazer de melhor, que é falar, se comunicar e impor essa narrativa da Rússia malvadona. Agora, não se enganem, pessoal, os ucranianos e os russos são o mesmo povo, não existe motivo nenhum para os russos serem mais ou menos malvadões que os ucranianos, eles eram o mesmo povo até outro dia, eles eram até o mesmo país. Ah, Alex, mas lá na Rússia você não tem nem liberdade de expressão, eles bloquearam até as mídias sociais para que as pessoas não saibam da verdade. Aí que tá, é verdade, pessoal. No dia 4 de março, como a gente pode ver aqui nessas notícias, a Rússia proibiu que as pessoas tenham acesso ao Facebook e ao Twitter, que são mídias sociais dos Estados Unidos, que, como todo mundo sabe, filtra determinadas notícias, como já aconteceu até nos debates aqui internos entre democratas e republicanos no passado. A Rússia realmente baniu essas redes sociais, porém as mídias sociais russas continuam operando normalmente. O VKontakte, que é o equivalente do Facebook deles lá, o Telegram, que é equivalente ao nosso WhatsApp, tudo isso continua funcionando normalmente. Então não foi exatamente toda a liberdade de expressão que foi cerceada com esse movimento. O que eles queriam tirar é a habilidade dos Estados Unidos de propagar as suas notícias para os russos. Isso realmente aconteceu, isso é um tipo de censura. Obviamente, aconteceu isso no dia 4 de março. A nossa imprensa divulgou isso com ampla cobertura. O que a nossa imprensa não divulgou tanto assim é que 2 dias antes, a Europa proibiu o acesso às agências de notícias oficiais da Rússia. 2 dias antes, a Europa proibiu os seus cidadãos de lerem notícias das agências oficiais da Rússia. Isso a nossa mídia não chama de restringir a liberdade de expressão. Ela chama de combater fake news. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Quem que decide o que é fake news e o que não é? Eis o grande problema dos dias de hoje. Eis a nova maneira de você censurar algo em plena democracia com suposta liberdade de expressão. É classificar algo como fake news. Essa pessoa ou esse grupo de pessoas que tem o poder de classificar algo como fake news, esse é o novo censurador. Ficou muito fácil você classificar todas as notícias que são contra a sua narrativa como fake news e tratar completamente diferente tudo que é a favor da sua narrativa. Eu vou dar 3 exemplos de fake news descaradas do lado da Ucrânia que foram tratadas com muito mais complacência do que a gente trata as notícias que vêm da Rússia. Exemplo número 1, vocês lembram desse tanque aqui? Logo no começo da guerra saíram as imagens de um tanque de guerra que do nada, no meio da rua em Kiev, passa por cima de um carro, esmaga um carro, na mais pura maldade. Vocês lembram disso? Isso foi notícia no mundo inteiro no dia 25 de abril. Foi notícia, por exemplo, no Jornal Nacional, que abriu o episódio falando isso daqui, ó. Na guerra da Ucrânia, uma covardia brutal. Um tanque russo muda o percurso para esmagar um carro com um homem que tentava escapar dos invasores. Reparem que eles falam tanque russo. Um tanque russo. Tanque russo. Todas as notícias que saíram no outro dia nos principais veículos de comunicação do Brasil, como vocês podem ver aqui, falava em tanque russo atropela carro civil. Tanque russo. Só que quem entende um pouco do assunto já viu na hora que tinha boi na linha. Simplesmente porque ainda não existiam tanques russos em Kiev nessa data. Então logo em seguida veio a público um veterano correspondente de guerra, o seu Elijah Magnier, dizendo o seguinte: isso é um tanque ucraniano Estrela 10. Nenhum tanque russo se encontrava em Kiev ainda quando isso aconteceu. Tá aqui, ó, o Twitter do homem. Então isso foi fake news ou não foi, pessoal? Você viu a mídia falando que teve fake news?
Não teve, né? O Jornal Nacional demorou um mês, só no dia 21 de março, quase um mês depois, é que o Jornal Nacional volta para dizer que não dava para saber exatamente se o tanque era russo ou não era, portanto que eles pediam desculpa por ter dito que o tanque era russo, que não dava para saber se era russo ou não era. Em nenhum momento eles falam o tanque era ucraniano, meus amigos, o tanque era ucraniano. Não dava para saber muito bem se o tanque era russo ou não era. No dia 25 de fevereiro, o Jornal Nacional publicou imagens muito emblemáticas. Um tanque que mudou repentinamente de rota e esmagou um carro que transitava em sentido contrário. Na descrição dessa cena, nós dissemos que um tanque russo tinha cometido uma covardia brutal. Apesar de as cenas serem autênticas, não é possível afirmar se o tanque estava sendo conduzido por russos ou por ucranianos. Um mês depois. Só que nesse meio tempo, milhões de pessoas ficaram com a imagem na cabeça de que o tanque russo passou por cima de um carro na mais pura crueldade. Se você sair na rua hoje e entrevistar pessoas, a grande maioria delas ainda vai achar que aquilo foi um tanque russo, porque nem todo mundo está assistindo o Jornal Nacional um mês depois com atenção para ouvir aqueles 30 segundos onde o Jornal Nacional se retratou. Agora imagine se fosse do lado da Rússia isso, se a história fosse ao contrário. O quanto que a gente teria chamado isso de fake news e manipulação da narrativa. Dias depois vem a mídia, o seu Zelensky, em pessoa, contar a história da Ilha das Cobras. O que aconteceu foi o seguinte, um navio de guerra russo se aproxima da Ilha das Cobras e fala: somos um navio de guerra russo, temos autorização para atirar e gostaríamos de oferecer aos senhores a oportunidade de se entregar para que não haja derramamento de sangue desnecessário. Os ucranianos pegam o megafone e dizem: o senhor pode ir se fu. O seu Zelensky contou essa história em pessoa e disse que os bravos soldados ucranianos foram todos executados ali mesmo e morreram como heróis. Острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники, геройські, загинули. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Uma história realmente comovente. Acontece que era mentira. Dias depois, a Rússia negou, o seu Zelensky falou que a Rússia estava mentindo como sempre, então a Rússia foi lá e publicou imagens dos soldados da ilha sendo resgatados todos com vida. E aí a mídia ocidental fez o quê? Foi lá e falou que o Zelensky tinha mentido? Falou que o Zelensky estava propagando fake news? Não, falou que a Marinha da Ucrânia tinha dito que, na verdade, os soldados tinham sobrevivido. Ninguém falou que não, a Rússia provou que o Zelensky estava mentindo. Não, eles falaram, a Marinha da Ucrânia disse que as pessoas, na verdade, sobreviveram. E aí vocês me digam, pessoal, isso foi fake news ou não foi fake news? Por que o Zelensky está fazendo isso, Alex? É simples, o Zelensky estava em campanha para fazer com que a OTAN entrasse em guerra direta com a Rússia, mesmo sabendo que isso acarretaria a Terceira Guerra Mundial. Esse é o nosso herói, o herói do mundo. Vejam mais um exemplo aqui. Passados mais alguns dias, o seu Zelensky vem em rede nacional falar que a Rússia estava atacando a principal e maior usina nuclear da Ucrânia, uma usina 6 vezes maior que a usina de Chernobyl, e que a Rússia estava tentando causar um desastre atômico na Europa. Agora me digam vocês, pessoal, que interesse teria a Rússia de causar um desastre atômico 6 vezes maior do que Chernobyl no território que ela mesma está tentando ocupar? Que diabos de estratégia seria essa, meus amigos? Ter um território todo contaminado com radiação que você tem que evacuar, o território que você está teoricamente tentando anexar ao seu próprio país. A Europa precisa se acordar agora. A maior usina nuclear da Europa está em chamas.
Vamos ver exatamente o que o Zelensky disse. Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готували. Você veja que ele se dirige à população da Europa, porque ele já entendeu que é a população da Europa e a opinião da população que vai forçar os políticos a tomarem determinadas ações. Ele já entendeu que os políticos não necessariamente concordam com a versão dele, mas se ele conseguir convencer as pessoas vão conseguir influenciar os seus políticos. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію. Repare na gravidade das acusações dele. Ele está chamando a Rússia de um país terrorista fazendo terrorismo nuclear. Попереджаємо, жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Aí ele continua se dirigindo à população da Europa. Vejam que ele está lendo alguma coisa, pessoal. Não é que ele está tropeçando nas palavras. Російські пропагандисти погрожували всім, ми пам'ятаємо, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції. No outro dia sai a notícia de que não existia incêndio nenhum nos reatores da usina. O incêndio e o confronto foram no centro de treinamentos que ficava na outra quadra, como vocês podem ver aqui no mapa. Ou seja, o seu Zelensky estava fazendo uma campanha para que a Europa e os Estados Unidos entrassem na guerra, o que fatalmente geraria a Terceira Guerra Mundial. O Zelensky foi de congresso em congresso pedindo uma zona de exclusão aérea. O que isso significa? Ele queria que aviões de guerra da OTAN, da Europa e dos Estados Unidos fossem lá combater diretamente os aviões da Rússia que estivessem sobrevoando a Ucrânia, começando assim a Terceira Guerra Mundial. Então, no mesmo discurso, ele pede que a população da Europa pressione os seus políticos para entrar na guerra e evitar um desastre nuclear na usina que, segundo ele, os russos estavam tentando gerar. Só que o que realmente geraria um desastre nuclear mundial seria exatamente a Europa e os Estados Unidos entrarem numa guerra contra a Rússia. Então, resumo da história. O seu Zelensky, o herói mundial, esse homem que a gente está considerando aqui na mídia ocidental como o herói mundial, fez esse discurso, obviamente, lendo alguma coisa ali. Vocês podem ver claramente que ele está lendo aqui, ele olha para o lado aqui, ele está lendo. Não é que ele tropeçou nas palavras, ele premeditou, né? Isso daí foi um discurso que foi trabalhado antes. Ele veio em rede nacional ali pedir para que a Europa imediatamente entrasse no conflito ali e fizesse alguma coisa para parar os russos, como parte da campanha dele para que a OTAN, os Estados Unidos e a Europa entrem em um confronto direto com a Rússia, o que desencadearia a Terceira Guerra Mundial. E como o seu Albert Einstein bem disse, eu não sei como que vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas eu sei que a quarta vai ser com paus e pedras. O que ele quis dizer com isso? Hoje existe no mundo armas nucleares suficientes para acabar com a vida na Terra 50 vezes. O seu Zelensky, mesmo sabendo disso, saiu mundo afora com notícias como essa, fazendo campanha para que a OTAN crie uma zona de exclusão aérea e entre em confronto direto com a Rússia. Então esse é o Zelensky, o nosso herói, o herói do mundo. O cara que luta lado a lado com um grupo neonazista. Ah, Alex, mas tem grupos neonarcisistas em tudo quanto é país da Europa hoje em dia. Mas você conhece algum outro país da Europa que aceitou oficialmente como parte do seu exército um grupo declaradamente autodeclarado neonarcisista? Você conhece algum outro país que fez isso? O seu Zelensky fez, o herói mundial, esse que a nossa mídia diz que é um grande homem. A nossa mídia adora acusar a Rússia de cercear a liberdade de expressão, de ser um país onde você não pode discordar do governo. Mas e o seu Zelensky, que fechou todos os partidos de oposição? Esse não, esse é o herói mundial. Não se enganem, pessoal, os ucranianos e os russos são o mesmo povo, não existe motivo nenhum para os russos serem mais ou menos malvadões que os ucranianos. Eles eram o mesmo povo até outro dia, eles eram até o mesmo país. Eu quero saber o que vocês acham de tudo isso aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo.